Olá, pessoal. Na aula anterior, aqui do nosso canal Eu Quero Saber, de Introdução à Filosofia, nós tratamos do tema e da pergunta: o que é filosofia? Então, nós estudamos e refletimos juntos sobre essa pergunta. Na aula de hoje, vamos refletir sobre a pergunta: o que é ser filósofo? Então, essa pergunta nos leva a pensar quem poderia ser o filósofo, né? Será todo aquele que se põe a estudar filosofia, a buscar conhecimentos aí nos livros? Outra pergunta que pode ser feita: todo professor de filosofia é um filósofo? Então, é sobre isso que nós iremos tratar na aula de hoje. Parece ser uma reflexão simples, mas ela é importante, que vai fazer passar por vários conceitos relacionados à filosofia que podem aparecer numa prova de Enem, numa prova de vestibular, e essa pergunta simples nos ajuda a passar por esses conceitos e essas reflexões importantes. Então, a primeira coisa que podemos fazer é pensar sobre a etimologia da palavra filosofia, né, que é o amor pela sabedoria. Se pensarmos assim e relacionarmos com o filósofo é aquele que ama a sabedoria, é aquele que tem amizade pelo saber, ou é aquela pessoa que deseja saber. Então, veja, é um conceito bem modesto, no sentido de que não está afirmando que é aquele que tem muita sabedoria, ou é aquele pessoa muito inteligente, como nós dizemos nos dias atuais. Pelo contrário, é aquele que busca o saber, é aquele que gosta do saber. Bom, o filósofo é aquela pessoa que tem uma atitude crítica diante das coisas da vida. Quando pensarmos na palavra crítica, eu sempre gosto de ressaltar que não é aquela conotação pejorativa que tem da palavra crítica, ou seja, de algo que é ruim, de algo negativo, que nós estamos falando mal de alguma coisa, e sim, estamos observando a realidade como é, para podermos pensar como ela poderia ser, como poderia ser de outra forma para ser melhor para todos nós. Então, essa atitude crítica ela é um questionamento do senso comum. Então, aquelas ideias, valores e costumes estabelecidos que nos são passados de um para o outro, né, dentro da sociedade, as pessoas vão falando, vão conversando e vão passando essas ideias de senso comum, elas precisam ser questionadas, né? Mas por que é assim? Por que precisa continuar sendo assim? Então, essa é a primeira ideia, é questionar tudo que nos é oferecido pela comunidade, nos oferecido pelos nossos familiares, no sentido positivo, de querer entender por que e como poderia ser de outra forma. E ela busca um conhecimento fundamentado. Então, se fosse nos dias atuais, se alguém lhe falar algo, se alguém lhe fizer uma afirmação, você vai buscar o fundamento disso. Então, como nós podemos fazer de uma forma acadêmica, de uma forma que o filósofo tem de fazer? Ele tem que fazer de uma maneira lógico-racional. Fará isso como? Pesquisando, inicialmente em livros, né? Então, em livros que sejam escritos por filósofos que possuem suas teorias reconhecidas, que são conhecidos aí no mundo todo, né? Nós vamos citar alguns deles. E também, atualmente, nos artigos científicos. Então, nós temos diversas revistas científicas, onde que para se publicar um artigo tem que passar por todo um processo de revisão, e um dos critérios é que tenha bases científicas, que tenham boas fontes, né? E além dessas fontes, desses livros, desses artigos científicos, a depender do objeto que você está questionando, aquelas disciplinas, aquelas ciências que têm relação com o objeto. Então, podemos falar do direito, da psicologia, da sociologia e das diversas áreas do saber que estão aí relacionadas com a filosofia. Então, se pensarmos nos direitos, por exemplo, de uma criança que, no momento que ainda é um feto, né? Ainda não nasceu. Quais são os direitos desse feto? Os direitos civis dele, os direitos à vida. Esse assunto se relaciona com direitos civis e patrimoniais. Esse assunto do direito do feto se relaciona com a questão e a tema do aborto. Então, saber os direitos do feto, ou pensar sobre os direitos do feto e definir quando começa a vida e quando ele começa a ter direito, vai causar impacto em várias áreas da vida humana. E para refletir sobre isso, para tratar sobre isso, nós vamos ter que considerar informações oriundas aí, muitas vezes,
até mesmo da literatura, da parte do direito, da parte sociológica, da parte biológica, da parte aí da medicina, para entender como que funciona aí esse processo gestacional aí. Temos que saber também considerar e respeitar as diversas opiniões religiosas, então até chegar num consenso, num fundamento que seja lógico-racional. E isso não é fato que está muito distante da realidade, pois no Brasil o Supremo Tribunal Federal já precisou encarar a temática do aborto de feto anencéfalo, né? O aborto daqueles fetos que estão sendo formados sem o cérebro. Então, um tema muito difícil, um tema muito pesado para ser tratado, mas que merece ser enfrentado. Então, está aí essa busca desse fundamento, desse conhecimento fundamentado. Então, como que é essa atitude crítica? A primeira característica da atitude filosófica é negativa, isto é dizer não às crenças estabelecidas. É quando alguém lhe fala algo, você fala, não, peraí, por que é assim? Por que as coisas são dessa forma? E a segunda característica da atitude filosófica é positiva, isto é, uma interrogação sobre o porquê e o como de tudo. Então, o que é, por que é, como é, essas são as indagações fundamentais da atitude filosófica. Então, seria negar para depois querer compreender. Então, a face negativa e a face positiva da atitude filosófica constitui o que chamamos de atitude crítica. Então, vamos para o exemplo, né? Nas nossas provas aí de Enem, de vestibulares, de concurso, é muito comum aparecer as tirinhas, é comum aparecer lá o desenho, o cartoon, para que o aluno dali ele consiga responder uma pergunta objetiva ou uma pergunta discursiva. Então, a conversa dos personagens é o seguinte: tudo bem, trabalhar para ganhar vida, claro. Mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente ganha trabalhando para ganhar a vida? Então, veja, aí está uma atitude filosófica positiva, né? Ele se perguntando por que eu vou trabalhar, né? Desperdiçar minha vida inteira trabalhando a vida para ganhar a vida, né? Ele percebeu aí essa dificuldade, essa questão filosófica, né? Essa questão existencial. Se eu trabalho para a vida, então por que eu vou desperdiçar minha vida trabalhando? Podemos pensar naquele exemplo que sempre é contado em aulas de filosofia, da pessoa que está na rede, né? Deitada lá, e o pescador está deitado na rede descansando. E aí chega uma pessoa para ele e fala assim: o que você está fazendo aí na rede? Ele falou: estou descansando. Ele falou: mas você trabalha com o quê? Ele falou: você é pescador. Ele falou assim: você nunca pensou em comprar um barco e pescar mais peixe, né? Em vez de ficar aí deitado, você poderia pescar mais peixes? O cara: não. Ele falou: se você tivesse um barquinho, você ia conseguir pegar muito mais peixe do que você pega, e além do peixe para você se alimentar, você ia sobrar peixe, você ia poder comprar outro barco. E aí, com esse outro barco, com 2 barcos, você ia conseguir pegar muito mais peixes. E aí você poderia comprar o 3º barco. E daí assim por diante. Uma hora você teria uma frota de barcos e várias pessoas trabalhando para você. E você, quando você tivesse pessoas trabalhando para você, os seus barcos produzindo peixe, pescando e vendendo, você poderia deitar aqui na rede e curtir a sua vida com todos esses barcos trabalhando para você. E aí aquela pessoa respondeu: falou: olha, senhor, eu não precisei fazer nada disso que o senhor falou, eu não precisei desse tanto de barco, e eu já estou deitado aqui na minha rede, eu já sou feliz, eu já pesco o que eu preciso para alimentar. Então, é uma história didática que faz a gente pensar sobre esse ciclo, né? É uma questão que merece ser pensada. Precisamos trabalhar, precisamos sim do dinheiro para ter as coisas, para comprar alimentação, comprar roupa, transporte e tudo mais, mas essa pergunta faz parte da nossa vida, né? Qual que é a medida disso? Até quanto que eu preciso disso? Passar toda a vida trabalhando e o que eu realmente necessito? Será que eu não preciso de tempo para minha família? Tempo para os meus amigos, para os meus pais, para os meus filhos, para mim mesmo, né? Aquele meu tempo para eu ler um bom livro, para eu assistir um programa, um filme, jogar um videogame, jogar uma bola, praticar um esporte. Essa é uma boa dúvida aí, questionado nesse exemplo, por uma atitude filosófica positiva. Bom, um exemplo de atitude filosófica negativa, né? Que é aquela de dizer não ao senso comum. Então, as pessoas esperam que o ano está começando seja melhor que o anterior. Aí
A personagem responde: após que o ano está começando, espera que as pessoas é que sejam melhores. Então ela está negando essa atitude de senso comum, né, essa ideia de que o ano vai mudar e as coisas vão melhorar, dizendo não, é as pessoas que precisam melhorar e não o ano que faz a diferença, e sim as pessoas. Bom, aqui esse desenho é só para mostrar alguns grandes exemplos aí dos grandes filósofos. Nós temos o Immanuel Kant, Foucault, Sartre, Wittgenstein, o filósofo grego Sócrates. Então, essa charte serve só para exemplificar algum dos grandes filósofos. E nós vamos pensar sobre esses filósofos no seguinte sentido: por que eles são considerados grandes filósofos? Dizem que quando um texto ele é filosófico, quando um conhecimento tem aí essa característica filosófica, é aquele conhecimento, é aquele texto, é aquele ensinamento que se mantém atual. Isso é muito interessante. Quando você pega um texto lá dos gregos, do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, quando você lê, você fala, pô, parece que esse filósofo está aqui do meu lado, parece que ele está aqui na minha cidade, ou vivendo no mesmo tempo que nós. A sensação que dá é que aquele assunto para nós é sempre importante, é sempre atual. Essa é também uma das grandes características daquele que é filósofo. E eu acho que essa charte também nos ajuda a mostrar que aquilo que nós falamos aí no dia a dia, né, da filosofia de boteco, aquela conversa que nós temos, ela está muito mais para senso comum e pensamento vazio, é aquela que não tem início, meio e fim, é aquela conversa assim que nós dizemos no dia a dia sem pé nem cabeça, é uma conversa só para passar o tempo, né, só para passar as ideias, não seria necessariamente aí uma atitude filosófica em si, não que não possa acontecer nesses ambientes. Bom, então, o que é a atitude do filósofo? O que o filósofo faz? Então, muitos filósofos entendem que aqueles que podem ser considerados filósofos são aqueles que fazem boas perguntas, que é mais importante conseguir fazer boas perguntas do que, de repente, encontrar boas respostas. Até mesmo porque, para uma pergunta muito boa, para uma pergunta muito importante, nós podemos encontrar respostas diferentes. Então, quais seriam essas perguntas? Podemos dar esse exemplo aqui. Por que existimos? Está aí uma pergunta fundamental. Pode ser respondida de várias formas, ou já foi respondida de formas diferentes por diversos filósofos, e é uma pergunta que depende totalmente também das crenças religiosas e pessoais da pessoa, mas é uma pergunta filosófica, né? Desde a sua raiz, é uma das primeiras perguntas, né? Por que existimos? Ou, se quisermos mudar essa pergunta, de onde viemos ou para onde vamos. Mas temos outras questões também. Então, essas questões aqui eu encontrei num livro do ensino médio que estava tentando apresentar para nós, alunos do ensino médio, quais são essas questões que a filosofia pode tratar no dia a dia. Não só essas questões aí mais existenciais, mas questões do dia a dia. Então, por que a escola todos os dias durante vários anos? Por que trabalhar durante anos e anos em nossa vida? Por que nos preocupamos tanto com o amor? Por que é preciso cuidar do meu corpo? Por que não tenho o corpo que eu gostaria de ter? Por que tenho que ser como os meus amigos? E por que há ricos e pobres no mundo? Perguntas bastante comuns entre os jovens, né, entre os adolescentes. E aqui algumas ideias, algumas opções de resposta, não que essa seja a resposta, mas respostas possíveis. Então vamos à escola para nos preparar para a vida e entrar no mundo do trabalho. Trabalhamos para ter um lugar na sociedade, comprar o que desejamos, nós precisamos adquirir as coisas que eu disse, né? Alimento, roupa, hoje em dia um telefone celular, um computador, a internet, tudo isso demanda dinheiro, então precisamos trabalhar para ter esse dinheiro. Preocupamos com o amor, porque só assim não ficaremos sozinhos, então precisamos respeitar todas as pessoas, para que a gente sempre possa viver aí em comunidade e ter pessoas que gostem de estar próximo de nós. Devemos cuidar do corpo para ter beleza e saúde. Então é importante essa preocupação pela questão estética, mas principalmente pela questão da saúde. Não tenho o corpo que queria porque sou assim, ou porque não me cuido muito. Então pode ser ou porque você nasceu assim, você vai aceitar esse seu corpo, você tem as suas características,
que aos olhos de muitas pessoas pode ser considerada uma característica ligada à beleza. Nós veremos isso um pouco sobre Platão, essa ideia da beleza. Ou também você pode ter um corpo daquela forma porque você não vem se cuidando muito bem. E é sinal que você precisa melhorar sua alimentação, melhorar suas práticas de atividade física e assim por diante. Sou como meus amigos porque somos parecidos e nos sentimos bem com o nosso jeito de ser. Então, essa questão do jovem de pertencimento, de querer pertencer a um grupo social, de participar de um grupo social, isso é importante nessa formação, nessa fase de formação, aprender e conseguir participar de um grupo, saber que ele vive essa vida política no sentido de coletividade, de chegar a melhores entendimentos que sejam bons para o grupo como um todo. E há ricos e pobres, e o mundo é injusto porque alguns não trabalham muito. É outra resposta, né? Aqui faltou a palavra, o N no mundo. E ele é injusto por causa disso, porque às vezes alguns trabalham mais, outros menos. Essa é uma resposta, né? Pode ter outras, aqui são possíveis respostas. Algumas pessoas acreditam que se você distribuir tudo que existe no mundo igualmente para todas as pessoas num dia e começar a vida a partir dali, em meses ou anos, estará tudo desigual de novo. Porque alguns acreditam que uns são dados mais ao trabalho, à produção, a querer crescer, a querer ter mais bens, e outros não. Outros trabalham menos, têm mais dificuldade de gerir os seus próprios bens, vão ali perdendo esses bens ao longo da vida, ou gastando, consumindo, sem produzir, sem repor isso, né? Não está preocupado em ganhar dinheiro, só em gastar. Enfim, são várias as possíveis respostas. Então, quais são as características do filósofo? Quem que é o filósofo? Isso são, em geral, né? Isso são ideias gerais que vêm desde lá dos gregos até os tempos atuais. Ele não é movido por interesses comerciais ou financeiros. Então, é claro, nós estamos dizendo aqui o tempo todo que é preciso, sim, ter recursos, ter dinheiro para conseguir viver a vida, mas nós estamos falando do básico, nós não estamos falando daquele que faz de tudo, passa por cima das pessoas, de tudo, para só por conta de interesses comerciais. Então, essa não seria uma atitude de um filósofo. Não coloca o saber como propriedade sua. Ele é uma pessoa que está querendo divulgar o saber, que está buscando o saber, né? Essa está aí uma das ideias do nosso canal, Eu Quero Saber, essa ideia de que nós queremos e podemos buscar o conhecimento junto. Ele não é movido pelo desejo de competir e não faz das ideias do conhecimento uma habilidade para vencer competidores. Então, ele não está numa competição, ele não quer ser melhor que ninguém. Ele simplesmente quer continuar buscando pelo conhecimento e contribuindo, assim, dessa forma, para a sua vida e para a sociedade que ele está inserido. Então, temos aí uma imagem da escola de Atenas, num afresco de Rafael Sanzio, né, na Biblioteca do Vaticano, onde aparecem diversos filósofos que viveram em diferentes épocas. E nós temos esse texto que está disponível aí no endereço que eu coloquei, vocês podem encontrá-lo na internet, esse artigo que eu acho muito interessante. O professor de filosofia, o ensino de filosofia no ensino médio como experiência filosófica. Então, ele nos ajuda a refletir sobre essa pergunta. O professor de filosofia é filósofo? Então, vamos lá. Nós podemos pensar, né, inicialmente, podemos responder essa pergunta que sim, né, no momento que o professor de filosofia tem que estudar a filosofia para passar para os alunos, no momento que ele entra na sala de aula e questiona os seus alunos e faz seus alunos refletirem sobre aqueles assuntos, ele já está fazendo a atividade que é característica do filósofo. E também existe uns outros argumentos que diz respeito à formação formal desse professor. É aquele que tem um diploma, né? Ele tem uma licenciatura em filosofia, um mestrado em filosofia, um doutorado em filosofia, então ele está habilitado a dar aula. Alguns podem argumentar por esse lado. Outros já podem argumentar que não necessariamente ele é um filósofo. Por quê? Porque os grandes filósofos, né, lá da antiguidade, Platão, Aristóteles, os primeiros filósofos lá, os antigos, medievais, naquela época não se tinha diploma de licenciatura, de bacharelado, de doutor em filosofia, e mesmo assim eles são os grandes filósofos. Então não há a necessidade de ter um diploma de filosofia, né? A pessoa pode hoje em dia, por exemplo, se formar em história
e se dedicar muito ao estudo da filosofia, escrever sobre filosofia e poder ser considerado filósofo. Então, esse é um argumento relacionado à questão formal do diploma. O outro argumento que envolve essa pergunta se o professor de filosofia é filósofo tem a ver com ele ter escrito algo que seja considerado com conteúdo filosófico importante, então construído uma teoria, construído aí a sua própria tese sobre algo da filosofia. Então, alguns acreditam que para ele ser filósofo ele tem que ter algo escrito relevante de sua própria autoria. E outros acreditam ainda que esse trabalho do professor de filosofia do ensino médio, de entrar na aula e falar com os alunos, seria algo muito técnico, né? Não poderia se considerar uma atividade filosófica em si. Alguns acham que não, ele está indo ali e simplesmente transmitindo o conteúdo que ele leu no livro, e não necessariamente todos os professores vão estar conduzindo os alunos a reflexões filosóficas importantes. Então, isso traz um debate muito interessante, e que os alunos podem ler esse texto e refletir e conversar com seus colegas ou com seus familiares, que o conteúdo ajuda muito a compreender essa atividade e essa atitude filosófica. Então, pessoal, vamos finalizar aqui com essa frase de Descartes. Viver sem filosofar é como ter os olhos fechados sem jamais fazer esforço para abri-los. E o prazer de ver todas as coisas que nossa vista descobre não é comparável à satisfação que dá o conhecimento daquelas que se encontram pela filosofia. E seu estudo é mais necessário para regular nossos costumes e nos conduzir na vida que o uso de nossos olhos para guiar nossos passos. Então, está aí o René Descartes falando desse filosofar, né, dessa atitude filosófica, dessa necessidade de continuar buscando o conhecimento, de contemplar e de querer conhecer e encontrar uma realidade melhor para cada um de nós. Então, está aqui nossas referências biográficas. Obrigado aí pela companhia e até a nossa próxima aula.